Prosseguindo com o painel número 8, corrupção. Como combatê-la em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. Convido para fazer uso da palavra senhor Francisco Gil Castelo Branco Neto. Bem, boa tarde a todos. Eu inicialmente gostaria de pedir licença a vocês para falar sentado, porque eu estou com um problema no joelho e tenho uma dificuldade grande de ficar em pé, ele até fraqueja, de maneira que eu pediria a você essa autorização para falar aqui sentado. Enfim, eu gostaria inicialmente de parabenizar ao Conselho Federal de Educação, bem como os conselhos estaduais, que também promovem esse evento, do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, pela realização desse congresso, desse encontro, e também pela organização impecável, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria também de cumprimentar aqueles que compartilham comigo esse painel, bem como a todos os presentes. Mas eu acho que a colaboração de cada um de nós vai formar um conjunto interessante e, quem sabe, depois, em eventuais debates, nós possamos aprofundar um tema. Então, o que vou me propor é realmente colocar algumas ideias que, mais tarde, nós talvez possamos aprofundá-las. A corrupção, como nós sabemos, é um tema mundial e milenar. Nós sabemos perfeitamente que, no caso brasileiro, toda vez que vamos conversar sobre corrupção, nós não podemos nos esquecer das nossas raízes históricas e culturais. Eu acho que o Brasil teve, de certa forma, uma herança colonial maldita que, de certa forma, influenciou os hábitos de diversas gerações e continua a influenciar, né? Nós tivemos uma colonização e até um processo de escravidão que durou praticamente 300 anos, ocasião em que isso se deu de uma forma, inclusive, injusta e até violenta. E as pessoas, naquela ocasião, para sobreviverem, para terem um mínimo de liberdade, elas foram, de certa forma, obrigadas a corromper. Elas precisavam subornar, elas precisavam, muitas vezes, fazer uso, né, de favores e de trocas para obter esses favores, de favorecimentos ilícitos, algo que talvez tenha moldado aquilo que hoje nós chamamos de jeitinho brasileiro, ou que há algum tempo atrás até nos referimos até à lei de Gerson, né? Mas isso associado também ao patrimonialismo, quer dizer, muito marcado pelas capitanias hereditárias, que eram, inclusive, uma forma de se confundir absolutamente o que era público e o que era privado. Então, nós tivemos, eu acho que essas tradições, digamos, históricas e culturais das quais não podemos nos afastar. Vejam vocês que 350 anos depois, Rui Barbosa ainda cunhava aquela frase célebre, e vocês naturalmente se lembram, pelo menos do início, de tanto ver trilhar as nulidades, o homem vai acabar tendo vergonha de ser honesto. E isso, nós estamos falando de algo de 350 ou 370 anos depois do descobrimento. Então, nós chegamos a esse momento em que o Brasil é, sem dúvida, um país considerado corrupto. É um país considerado corrupto, inclusive por avaliações internacionais. Vejam vocês, esse mapa mundi apresenta, de certa forma, o índice de percepção da corrupção no mundo. Ele é divulgado anualmente por uma organização internacional, não governamental, a Transparência Internacional. E esse levantamento é baseado numa metodologia desenvolvida por um economista alemão, Lambsdorff, que acabou se tornando conhecido justamente por essa metodologia que criou. E vejam que nas cores claras estariam aqueles países onde a percepção da corrupção é menor, e nas cores mais escuras, os países em que a corrupção seria maior. E são atribuídas notas de 0 a 10, 0 para aqueles que seriam os países mais corruptos e 10 para os países que seriam menos corruptos. E vejam vocês, no quadro seguinte, que desde que o índice foi implantado, em 1995, até a última vez em que ele foi divulgado, em 2011, o desse ano ainda não foi divulgado, nós vemos que a média brasileira de todos esses exercícios seria de 3,66, enquanto que a última nota brasileira foi exatamente de 3,8. Então, portanto, nós estamos patinando, andando de lado, pelo menos sob o ponto de vista desse índice. O Brasil é corrupto e é corrupto há muito tempo e praticamente numa situação semelhante há vários anos. Se nós tivermos, e é muito difícil se quantificar a corrupção, mas isso era dos temas que estava proposto para nós, que aqui estamos fazendo essa exposição para vocês, é muito difícil se quantificar a corrupção. Corrupção não tem recibo, corrupção não tem nota fiscal, mas existem alguns ensaios, alguns estudos, todos eles com metodologias que nós poderíamos criticar.
Nesse caso, por exemplo, é um estudo da Fiesp, até baseado em parte nesse índice de percepção da corrupção, em que apresenta que a corrupção brasileira anual seria algo em torno de 50,8 bilhões a 84,5 bilhões de reais. Isso significaria de 1,4% a 2,3% do PIB brasileiro. Vejam vocês que, na hipótese mais otimista, se a corrupção fosse, portanto, de 50 bilhões por ano, isso equivaleria a todas as ações concluídas do PAC 1, quer dizer, em termos de rodovias, ferrovias, marinha mercante, aeroportos, portos e hidrovias. Isso poderia corresponder também a 918 mil casas populares ou ainda a 57.600 escolas do ensino fundamental. Bom, nós, do Contas Abertas, é uma organização que acompanha os gastos públicos no plano federal, nós procuramos reunir, em termos desses vários diagnósticos que existem sobre corrupções brasileiras, sobre a corrupção brasileira, alguns fatores que, de certa forma, realimentam esse processo. Entre esses fatores, nós poderíamos citar a imunidade parlamentar, o sigilo bancário excessivo, a falta de transparência nos gastos públicos, sobretudo nas empresas estatais, nos estados e nos municípios, a elevada quantidade de funções comissionadas, os critérios para a nomeação de ministros dos tribunais superiores, inclusive do Tribunal de Contas da União, o foro privilegiado para autoridades, as liberalidades existentes para a criação e até para a operação das organizações não governamentais, os financiamentos de campanhas eleitorais, sem dúvida nenhuma, os critérios e formas de repasse das chamadas emendas parlamentares, a morosidade da justiça, com chicanes processuais excessivas e, sem dúvida nenhuma, todos esses conjuntos, e ele próprio, formando a absoluta impunidade. Nós levamos esses casos, digamos assim, esses fatores, ao ministro Jorge Raj, e eu queria mostrar para vocês aqui um vídeo curto do ministro da Controladoria Geral da União, que vocês sabem seria o órgão mais afeto a esse tema. E nós, então, conversamos com o ministro Jorge Raj exatamente sobre como ele viam esses fatores que são aqueles que estão nos principais diagnósticos sobre a corrupção brasileira. Eu pediria aqui ao Cadu que colocasse o vídeo, porque vamos ver qual é a visão do governo, inclusive do ministro atual, sobre essas situações que nós propomos no quadro anterior. Bem fundamentado. Agora, eu destacaria, sim, aqueles que, na minha opinião, são os mais importantes dentre os importantes. Na minha avaliação, estão na raiz mais profunda desse problema o financiamento privado de campanhas políticas. Por quê? Porque se alguém, para se eleger, precisa do apoio, do aporte de empresas, de empreiteiras, de fornecedoras, de empresas de qualquer ramo de atividade, é evidente. Esta empresa que deu este aporte vai cobrar isso de alguma forma. Vai cobrar isso de alguma forma. Há formas melhores e piores, mas vai cobrar de alguma forma. Segundo, a sistemática de elaboração e aprovação do orçamento com os mecanismos de emendas parlamentares também, para mim, é parte crucial nos fatores que contribuem para essa cultura de corrupção que nós conhecemos, está também na raiz do problema. A morosidade da justiça, idem. Há um problema do legislativo, que é a não aprovação mais rápida das reformas do processo penal e do processo civil também, dos dois. É preciso alterar a legislação. Se não alterar a legislação processual, não há como, digamos assim, vencer a chamada morosidade da justiça. Porque se existem na lei as possibilidades infinitas de recursos, se o Brasil continuar sendo o país do mundo com o maior número de possibilidades de recursos judiciais, não tem juiz que faça milagre, que consiga terminar o processo. Eu sou contrário ao foro privilegiado para autoridades, pelo menos nos moldes exagerados em que ele está hoje. Até porque os tribunais de cúpula não foram criados para isso, não foram estruturados para isso, para fazer instrução processual. Isso é trabalho para juiz de primeira instância. O sigilo bancário e fiscal virou um dogma no Brasil, virou um biombo para encobrir a corrupção.
O sigilo bancário e fiscal é uma necessidade de proteção da privacidade dos homens de bem. Isto foi criado em todas as democracias para proteger os homens de bem. No Brasil, isto está exacerbado de tal modo que hoje isto é o biombo para encobrir a corrupção. Os bancos, inclusive, às vezes, os oficiais, sentem-se em condições de negar a abrir informações para os órgãos de controle. Ora, se o sigilo bancário está previsto na Constituição, a obrigação de controle sobre o dinheiro público também está na Constituição. Também tem nível constitucional. Isso teria que ser altamente reduzido e flexibilizado. Para mim, esses são alguns dos mais importantes fatores que dificultam essa luta, que é difícil, mas que tem que continuar sendo firmemente travada contra a corrupção. Bem, vejam vocês. O panorama que vocês sugerem essa é a posição do ministro, do atual ministro da Controladoria Geral da União. E, embora o governo tenha uma maioria até bastante significativa no Congresso Nacional, lá existem 145 projetos de lei, inclusive melhor do que eu poderia falar sobre isso o deputado Francisco Praciano, que coordena essa frente parlamentar e que acompanha, inclusive, o andamento desses projetos e que luta até para que esses projetos possam sair das gavetas, porque alguns deles estão lá há vários anos. Então, mesmo assim, como eu digo, esse tema talvez ainda não seja um tema que cale fundo dentro do próprio Congresso Nacional, haja vista a quantidade de projetos, inclusive vários sobre esses temas que o ministro abordou e que nós havíamos abordado no quadro anterior, e que talvez possam dar uma contribuição ao combate à corrupção. Agora, eu gostaria de dizer que mesmo, apesar das dificuldades, nós temos alguns aspectos positivos a destacar e que temos evoluído. Em primeiro lugar, eu mencionaria essa Lei Complementar 131. É uma lei que obriga os estados, a União e aos próprios municípios a colocarem suas contas na internet. Nesse ano, já estão obrigados a colocar as contas na internet todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. Mas, a partir de maio do ano que vem, todas as cidades terão que ter um portal. Então, vejam que talvez uma das primeiras tarefas dos novos prefeitos, porque nesse caso das cidades com menos de 50 mil habitantes, nós estamos falando de cerca de 5 mil cidades brasileiras, talvez a primeira tarefa seja colocar, até maio, as contas de todas as prefeituras da internet. Uma segunda aspecto positivo também deste ano foi a edição da lei complementar, da Lei de Acesso à Informação. Foi uma lei editada no ano passado, levou 180 dias para entrar em vigência efetiva, para que os órgãos se preparassem, e hoje isso possibilita que qualquer um de nós possa fazer qualquer tipo de consulta a um órgão público. Ele tem um prazo para responder, de 20 dias, prorrogável por mais 10, nós podemos entrar com recursos, enfim, de certa forma, notabilizando aquilo que nós sabemos. Toda a informação deve ser pública, com raras exceções, que estão ligadas à segurança do Estado, ao segredo de justiça ou à privacidade do cidadão. Nós temos a lei da ficha limpa, que eu não quero me aprofundar, porque todos nós sabemos e elogiamos, naturalmente, e até mesmo o julgamento do mensalão, que talvez balize, de uma forma agora mais clara, aquilo que era uma dificuldade enorme para se condenar um corrupto, porque havia aquela exigência do ato de ofício, e isso, nos casos de corrupção, sempre foi muito difícil de se obter. Então, vejam que, ainda com esses fatos positivos, ainda que fossem votados aqueles 145 projetos de lei que estão no Congresso Nacional, eu gostaria de indagar e ver se isso realmente iria mudar o comportamento da sociedade em relação à corrupção brasileira. Vejam, por exemplo, essa pesquisa. Foi perguntado, através de uma pesquisa da CNT Census, qual seria o principal motivo para que não se tenha orgulho do Brasil. E não houve dúvidas, 41% disseram a corrupção. A corrupção aparece em primeiro lugar, inclusive na frente da violência, com 17%, a pobreza e a miséria, com 13%, drogas, impunidade, política, tudo isso é muito menos importante. O cidadão acha que ele não tem orgulho do Brasil por causa da corrupção. Isso, indiscutivelmente, é o item de maior peso. Agora, no quadro seguinte, nós vamos ver como que o brasileiro, de certa forma, enxerga a corrupção, com alguns exemplos bastante curiosos, inclusive. No primeiro caso, vejam essa frase e quantos concordam com ela. Em algumas situações, é bobagem a pessoa não entrar em um esquema de corrupção, porque se ela não entrar, outro entra. Concordam com essa frase?
Concordam com essa frase? Aqui 30%, né? Eu estou vendo com alguma dificuldade aqui, vou pegar aqui, pedir licença para pegar o quadro aqui. Concordam com essa frase? Concordam com essa frase 30% da população brasileira. Em segundo lugar, uma outra frase. Qualquer um pode ser corrompido, dependendo do preço que for pago ou da pressão que for feita. 39% concorda com isso. Corrupção e honestidade vêm do berço. Ou a pessoa é corrupta ou não é. 55% acham que a corrupção está ligada ao DNA. Algumas coisas podem ser um pouco erradas, mas não corruptas, como, por exemplo, sonegar algum imposto quando ele é caro demais. Isso é 73% da sociedade brasileira. Acha que pode sonegar o imposto quando ele é caro demais. O conceito de honestidade é relativo, depende da situação, 48%. Não tem jeito de fazer política sem um pouco de corrupção, 31%. Se estiver necessitada e um político oferecer benefícios em troca do voto, não está errado a pessoa aceitar, 26%. Dar um dinheiro para um guarda para escapar de uma multa não chega a ser um ato corrupto. Isso é 24%, quer dizer, 1 em cada 4 brasileiros acha que dar o dinheiro para o guarda isso não está associado à corrupção. Então, vejam que esse sentimento que a sociedade tem da corrupção, ela acha que é grave, mas, de certa forma, ela, no seu dia a dia, ela pratica vários atos que nós podíamos estar, digamos, associando em escala menor, mas, de qualquer forma, à corrupção. Eu acho que isso mostra, claro, que esse assunto ainda também não calou fundo na sociedade brasileira. E talvez exatamente por isso é que nós tenhamos uma enorme dificuldade em fazer com que esse assunto ganhe realmente a importância junto à sociedade brasileira, através de movimentos populares. Nós vemos, por exemplo, que a sociedade se reúne em torno de grandes causas, como foi as diretas já, como fora o Fora Collor, mas às vezes em situações em que talvez nós pudéssemos nos unir e lutar de uma forma até decisiva para minimizar desvios ou recursos mal utilizados, como, por exemplo, na questão do 14º e 15º salário pago aos parlamentares. Isso acabou na Câmara Distrital de Brasília, com uma pressão enorme do jornal Correio Brasiliense, mas isso ainda existe no Brasil, ainda está para ser votado no Congresso Nacional o fim do 14º e 15º salário dos parlamentares, quer dizer, algo que afronta a sociedade brasileira, porque nenhum brasileiro goza desse privilégio, e isso nós temos uma dificuldade enorme de unir a sociedade. Nós viemos juntar 400 mil pessoas numa passeata gay, e aqui não há nada absolutamente de preconceito, mas nós temos uma enorme dificuldade de juntar, às vezes, 1.000, 2.000 pessoas num protesto contra a corrupção. Então, eu acho que a corrupção ela está no nosso dia a dia. Eu diria que concordo aqui com o Douglas, quando apresentou a ética como um dos aspectos que a gente tem que procurar cultivar, inclusive no seio, no ambiente familiar mesmo. Quer dizer, e sobre isso, até nos fala a poetisa Elisa Lucinda, que é uma poetisa capixaba, e que tem uma poesia bastante interessante, que o título é Só de Sacanagem, vocês podem encontrar com facilidade na internet, e em que ela deixa muito claro, essa poesia inclusive ganhou uma notoriedade quando ela abriu, e a Ana Carolina abriu um show recitando essa poesia. E essa poesia deixa muito claro que a corrupção tem que ser combatida, inclusive, inicialmente, no ambiente familiar. Quer dizer, naquela história de você dizer para o meu filho de quem é esse lápis, aonde que você conseguiu esse pendrive, né? Esse pendrive não é seu, devolva para o seu colega. Então, eu acho que são práticas que a gente tem que ir lidando no dia a dia, porque somente com a educação é que a gente muda a cultura de um povo. E, nesse caso, é por isso que me referi no início, a essas raízes culturais e históricas da corrupção brasileira. Então, para terminar, para não cansá-los, inclusive porque com a poesia vocês certamente poderão encontrá-la na internet, eu gostaria só de mencionar a estrofe final, em que a Elisa Lucinda diz o seguinte: com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, por aqui todo mundo é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Obrigado.